Olá, Bruno. Eu me chamo Lilian e moro em Barreto, São Paulo. O relato que vou contar não aconteceu comigo, mas sim com a minha avó. Meus avós moravam em uma fazenda no interior de São Paulo. O que vou contar aconteceu envolvendo meu tio. Não vou citar o nome dele, mas ele é conhecido como Pezão. Quando meu tio era um bebê de 6 meses, ele era lindo, gordinho, um bebê fofo, com as pernas e braços cheios de dobradinhas de tão gordinho que era. A minha avó, que infelizmente já não está mais entre nós, contava que todos admiravam aquele bebê tão bonito. Meus avós moravam em um sítio no município de Guaraci, em São Paulo. Minha avó contava que um belo dia estava ela e meu tio em casa. Meu avô havia saído para o boche, aquelas jogatinas. No decorrer do dia, apareceu um andarilho no sítio pedindo comida. Minha avó, muito generosa, se prontificou a preparar uma marmita para dar ao andarilho para levar. Enquanto ela fazia a comida, o andarilho começou a brincar com meu tio, que estava deitado em um colchão no chão, pois fazia muito calor. De repente, o andarilho começou a brincar dizendo as seguintes palavras: Que bebê mais lindo. Eu vou comer esse bebê gordo. Eu vou comer. Pode? Eu vou comer esse bebê fofinho. A minha avó não deu muita importância e entregou a marmita ao andarilho, que não tirava os olhos do meu tio. Então ele pegou a comida e foi embora. Quando deu por volta das 8 horas da noite, meu avô ainda não tinha voltado do boche. Minha avó então escutou um furdunço, cães latindo, gritando e um tremendo fuzuê. A porta da casa era de madeira. De repente a minha avó ouviu uma pancada na porta, mas na parte de cima, e um pedaço da madeira arrebentou, formando um buraco. Então uma criatura horrível, parecida com um cachorro, colocou a cabeça no buraco da porta. O bicho era assustador. Tinha dentes afiados e olhos vermelhos como brasas. Ele rosnava e babava muito. Minha avó, apavorada com a criatura, pegou uma foice que meu avô guardava atrás da porta e começou a cravá-la no rosto do bicho. Ela tremia de medo com os urros que ele dava. A criatura parecia estar possuída, rosnava de forma sinistra. Os cães começaram a atacar o bicho do lado de fora, já que ele estava com a cabeça presa na porta. E minha avó do lado de dentro desfigurava o rosto daquele monstro com a foice, até que ele conseguiu se soltar e se enfiou na escuridão. Quando meu avô chegou, minha avó contou tudo o que havia acontecido. Ele ficou muito preocupado. No dia seguinte, meu avô foi até a cidade e viu um homem com alguns cortes no rosto. Quando perguntavam o que havia acontecido, ele desviava o assunto e dizia que tinha se machucado com um arame farpado que estourou enquanto ele trabalhava em uma cerca. Depois disso, ninguém nunca mais viu aquele homem na cidade ou nos arredores da pequena Guaraci, em São Paulo. Bom, Bruno, esse foi o meu relato. Espero que os seguidores gostem e compartilhem também os seus relatos. Minha avó chorava ao contar essa história, pois nunca esqueceu aquele ser maligno. Isso me marcou profundamente desde a infância. Um abraço aqui de Barreto, São Paulo. Que Deus continue te abençoando imensamente. Desde já, agradeço por narrar o meu relato. Olá, Bruno. Meu nome é Emílio. Sou natural de São José do Rio Preto, São Paulo. Sou casado, pai de 2 filhos. Foi em novembro de 2002 que eu tive uma experiência horripilante. Vou contar exatamente o que aconteceu, sem enfeite, sem drama, só os fatos. Era o dia 16 de novembro de 2002. Talvez era uma sexta-feira, não me lembro. Sim, era uma sexta-feira mesmo. Eu e o Marcelo e o Roberto decidimos ir pescar no rio. É um lugar isolado onde escolhemos, umas 2 horas de carro da cidade. O Roberto conhecia desde criança porque o avô dele pescava sempre lá. Saímos depois do trabalho, lá pelas 5 horas da tarde. Chegamos no local por volta das 5h30. Era um lugar bonito, com rio limpo, mata fechada dos dois lados e bem preservado.
Tinha uma trilhinha que descia da estrada até a margem. O Roberto falou que era propriedade particular, mas o dono deixava pescar, só não podia caçar. Descemos com nossos equipamentos: barraca, vara de pesca, isca, cerveja, essas coisas. A ideia era acampar e voltar no domingo. Trabalho a semana toda e raramente tenho tempo de pescar direito. Encontramos o lugar bom para montar as barracas, uma clareira pequena a uns 50 metros da margem. O Roberto foi procurar lenha e acabou achando uma coisa estranha perto do rio. Era um tipo de altar, pedras empilhadas formando um círculo pequeno. No meio tinha galhos secos arrumados de um jeito específico e uma boneca de pano velha, meio desfiada. Parecia uma oferenda para alguma entidade, sei lá. Eu não entendo dessas religiões. O Marcelo achou engraçado. Começou a zoar, fazendo pose ao lado, se fazendo de pai de santo. Eu ri também, mas Roberto ficou meio sério e disse que era melhor não mexer com essas coisas, que o avô dele sempre falava para respeitar essas coisas, mas a gente não deu bola. A tarde passou normal. Pescamos algumas traíras pequenas, bebemos umas cervejas. O Roberto contou que o avô dele sempre dizia que aquela mata era carregada, mas nunca explicava direito o que isso significava. Continuamos conversando sobre vários assuntos, curtindo o clima da tarde. Por volta das 7 horas da noite, começou a escurecer. Fizemos uma fogueira, assamos os peixes que pescamos. Até aí tudo normal. O Roberto ainda estava meio incomodado com o altar, mas eu e o Marcelo continuamos fazendo piada. Devia ser umas 10 horas da noite quando fomos dormir. Cada um tinha sua barraca. Eu sempre tive sono pesado, mas naquela noite eu acordei várias vezes. Tinha um cheiro estranho no ar, meio podre, como esterco de animal misturado com peixe morto. Devia ser umas 2 horas da manhã quando eu ouvi um barulho lá fora. Era como se estivesse passando por ali perto, alguma coisa, e não tinha cuidado para ser silencioso. Um barulho surdo e constante. Parava e começava de novo. Pensei até que podia ser algum animal, talvez um jacaré, capivara, sei lá, mas o som não era natural. Era muito regular, muito proposital. Não sabia se os outros também escutaram aquilo. O barulho foi se aproximando. Eu pude perceber que não era um animal, e sim uma pessoa. Você tá ouvindo isso? Eu sussurrei. Tô sim, o Marcelo respondeu. O Roberto perguntou também, e estava claramente nervoso. O barulho parou bem perto das nossas barracas. Fiquei sem respirar, então vi a sombra. A luz da lua cheia estava batendo na minha barraca, e a sombra de alguma coisa se projetou na lona. Era grande, bem alta, e a forma não estava certa. Parecia uma pessoa, mas bem esticada. Os braços eram bem longos. E quando a coisa se moveu, vi que tinha uma cauda, parecida com a de um jacaré. A respiração era pesada, forte e labriosa. E o cheiro ficou mais intenso. Aquele cheiro podre que me deu vontade de vomitar. A sombra se moveu para o lado. Ouvi passos, ou seja lá o que fosse aquilo, indo na direção da barraca do Roberto. Era um som molhado, como se estivesse deixando rastro. A coisa parou na frente da barraca dele. Depois, fez um barulho que eu nunca vou esquecer. Era como se estivesse raspando a lona com as unhas, bem devagar. O Roberto estava fazendo um barulho estrangulado, como se estivesse tentando não gritar. O raspão parou, e depois houve um pouco de silêncio. Então a coisa começou a fazer um som. Era como um gemido, mas distorcido, como se viesse de uma garganta que não foi feita para produzir sons humanos. Durou uns 10 segundos. Eu fiquei imóvel dentro da barraca. Tentei tomar coragem para sair dali. Muito devagar, abri o zíper apenas em uma fresta e espiei. A clareira estava vazia, só as outras 2 barracas e o resto das fogueiras. Mas onde estava o altar, agora só tinha um buraco na terra, como se alguém tivesse cavado, ou como se alguma coisa tivesse saído de lá. Eu vi uma criatura que andava em 2 patas.
mas lembrava um réptil ao mesmo tempo e estava se afastando. Deu tempo só de ver ela de costas indo embora. Nenhum de nós saiu da barraca até o amanhecer. Quando o sol nasceu, saímos meio envergonhados. 3 homens adultos com medo de sair da barraca por causa de um barulho na mata. Mas quando chegamos perto do rio, vimos as pegadas. Era pelo menos umas 15 pegadas, formando um caminho que ia do buraco onde estava o altar até as nossas barracas e voltava para o rio. O Roberto vomitou quando viu aquilo. O Marcelo ficou pálido sem falar nada. Eu só conseguia ficar olhando para aquelas marcas na lama. Que animal faz uma pegada assim? Eu perguntei. Ninguém respondeu porque todos sabíamos que não era um animal. A boneca que estava no altar agora estava pendurada em um galho, a uns 3 metros de altura, balançando no vento, mas não era a mesma boneca. Vamos embora agora, eu falei. E as coisas? O Roberto apontou para nossos equipamentos. Deixa tudo aí. Vamos embora agora. Corremos até o carro, literalmente. Deixamos as barracas, varas de pesca, tudo para trás. O Roberto dirigia feito um louco, e eu ia atrás com o Marcelo. Só voltamos no final da tarde do outro dia com mais 2 caras, o primo do Roberto e um amigo dele. Fomos armados em grupo, com o sol ainda forte. Nossas coisas estavam todas lá, intocadas. As barracas, os equipamentos, tudo no lugar, como se nada tivesse acontecido. Menos a minha barraca. Tinha 3 rasgos na lona, 3 linhas paralelas como se fossem feitas por garras. Pegamos nossas coisas e saímos. Não falamos sobre o que aconteceu para os outros 2 caras. Falamos que teve um problema com o tempo e decidimos voltar cedo. Durante o caminho, eu estava ainda bem nervoso, pensando naquele ser que eu tinha visto. O Marcelo começou a dizer que foi jacaré, que estávamos bêbados e que foi a imaginação. Ele se convenceu disso, ou finge que foi isso. Hoje ele fala como se tivesse sido uma aventura engraçada de juventude. O Roberto certa vez perguntou para um amigo que morava ali perto. Ele descobriu que nos anos 50, um garimpeiro sumiu ali. Nos anos 70, mais 2 pescadores também. Sempre na mesma época do ano, ou às vezes na quaresma. Eu tentei esquecer. Voltei para a minha vida normal. Eu trabalho, minha família, mas nunca mais consegui pescar. Não consigo nem chegar perto de rio, nem me lembrar daquela noite. A sombra que vi projetada na lona era de alguma coisa sobrenatural. Afinal, o que era aquela criatura? Será que ela estava ligada ao mini altar que vimos no rio? Não estou pedindo para acreditarem. Eu mesmo, talvez não acreditaria se contassem essa história para mim. Acharia que a pessoa era maluca ou mentirosa. Mas aconteceu, exatamente como eu estou contando. Mesmo que nossa lógica urbana e o nosso ceticismo moderno digam que essas coisas não podem ser reais, tenham muito cuidado ao entrarem em uma mata à noite. E que existem criaturas nele que preferem ficar escondidas. Não tenho fotos. Não vou dar a localização exata. E se vocês forem atrás por conta própria, é responsabilidade de vocês. Eu avisei. O resto é com vocês. Olá, Bruno. E a todos do canal Chuva e Pesadelos. A Thaís, a minha ex-namorada, me contou esse caos. Sempre soube que não devia perguntar sobre aquele pedaço de estrada para o seu avô. Bem, eu vou narrar aquilo que eu me lembro que ela me contou, usando suas próprias palavras como se fosse ela narrando para vocês. Quando eu era criança, nas tardes quentes de verão, em que visitava o avô, eu notava como ele desviava o olhar toda vez que passava por ali uma carroça. Era um trecho comum, como qualquer outro, asfaltado, rachado com mato crescido nas bordas e algumas pedras soltas. Bem, a gente conversava bastante. Eu adorava ouvir suas histórias. Numa dessas conversas de fim de tarde, finalmente meu avô conseguiu me contar a verdade. Vô, o senhor trabalhou fazendo estradas, não foi? A minha mãe disse que o senhor era pedreiro. Trabalhei sim, mas teve uma obra que não terminamos.
Foi em 1952 e o governo estava empenhado em conectar os pequenos municípios do interior gaúcho. A obra não era grande coisa, apenas 15 quilômetros de estrada de chão batido que seria pavimentado para ligar duas cidadezinhas. O avô de Thaís estava com seus 20 e poucos anos e precisava do dinheiro. Tinha acabado de se casar e queria juntar uns trocados para comprar um pedacinho de terra. A turma era pequena, 8 peões, 2 engenheiros recém-formados, vindos de Porto Alegre, e um capataz local que conhecia bem a região. Montaram um alojamento provisório em uma casa abandonada perto do início da obra. 4 paredes de pedra, telhado de telha e um fogão a lenha que mais fumegava do que esquentava. Os 2 engenheiros eram uns guris metidos, ele dizia. Eram da cidade grande. Sabe como é que é? Achavam que sabia de tudo do interior só porque tinham um diploma. O trabalho começou bem. Acordavam antes do sol nascer, tomavam café e saíam para a lida. Durante o dia, o barulho das picaretas, pás e britadeiras emprestada da prefeitura ecoava pela região. À noite, jogavam dominó, tomavam chimarrão no alojamento e contavam histórias. Foi na segunda semana que ele apareceu. Meu avô nunca esqueceu daquele primeiro encontro. Era meio-dia e eles tinham parado para almoçar debaixo de uma figueira grande que ficava no meio do trajeto da futura estrada. O sol estava forte e a sombra era um alívio. Foi o Chico, um dos peões mais velhos, quem viu primeiro ele. Olha lá, disse ele apontando para uma elevação não muito distante. Um cavaleiro se aproximava a galope. Mesmo à distância, dava para ver que tanto o homem quanto o cavalo eram completamente pretos. Quer dizer, o homem usava uma roupa totalmente preta. Não um preto escuro, era como se fosse um preto pintado com pinte. O homem parou a uns 30 metros do grupo. O cavalo nem estava ofegante, apesar da corrida. Ficaram ali parados como uma estátua, enquanto os operários o observavam em silêncio. Vocês têm 3 dias para sair dessas terras, disse o homem. Ele já chegou na maior arrogância sem rodeios. 3 dias. Um dos engenheiros, o Maurício, se levantou e caminhou alguns passos na direção do cavaleiro. Ei, tchê, essa obra aqui é do governo. Temos autorização para estar aqui. O homem de preto não respondeu. Apenas olhou para cada um dos presentes demoradamente, como se estivesse gravando seus rostos. Depois, sem uma palavra, virou o cavalo e partiu. Mas quem é esse doido aí? Perguntou o outro para o engenheiro. Ah, deve ser algum estanceiro maluco, respondeu Maurício. Gente assim não gosta de progresso. Acham que a estrada vai trazer movimento demais. Os peões não disseram nada, mas o meu avô notou que alguns deles estavam olhando preocupado na direção onde o homem tinha desaparecido. No segundo dia, ele apareceu de novo. Dessa vez era de manhã cedo, e eles estavam carregando pedras para a base da estrada. O mesmo homem, o mesmo cavalo, com a mesma postura. Vocês têm 2 dias para sair dessas terras, disse aquele homem, sem preâmbulos. Maurício largou a pá no chão e caminhou decidido na direção do cavaleiro. Rapaz, é o seguinte, não sei quem tu é e o que tu quer, mas essa enrolação já deu. Se aparecer aqui de novo, enchendo o nosso saco, tu vai levar a porrada. Dessa vez, pela primeira vez, o homem de preto sorriu. Não foi um sorriso bonito de se ver. Amanhã, foi tudo o que disse antes de partir. Naquela noite, no alojamento, a conversa girou em torno desse homem estranho. Eu conheço essa região desde nascença, disse o capataz, seu Bernardino. Nunca vi esse homem antes. E o cavalo, vocês repararam no cavalo? Bobagem, disse o Maurício. É só um maluco querendo assustar. Amanhã ele aparece e a gente dá uma lição nele e pronto. Antônio concordou. E se ele insistir, a gente chama a polícia. Mas o meu avô reparou que 2 dos peões mais antigos, o Chico e o Valdomiro, fizeram menção de arrumar as trouxas. Vocês vão embora por causa daquele doido? Perguntou Maurício. Ele não é doido, disse o Chico. E se ele volta armado e mata a gente?
Meu pai contava histórias. Tem lugares que carregam maldição, mas a turma nem deu bola para os dois. Mas naquela noite João não conseguiu dormir direito. Toda vez que estava quase pegando no sono, ouvia um barulho de cascos lá fora. Quando ia até a janela olhar, não via nada. Na manhã do terceiro dia, 3 camas estavam vazias. Maurício, Antônio e Valdomiro tinham desaparecido. Suas trouxas continuavam lá e os cobertores ainda com o formato dos corpos, como se tivessem evaporado do nada. Isso não é normal, disse o seu Bernardino. O Valdomiro dormia que nem pedra, e os engenheiros, eles não sairiam sem avisar. Procuraram pelos arredores, gritaram seus nomes, mas nada, não encontraram o sinal dos 3. Foi quando estavam voltando para o alojamento, desanimados e confusos, que o homem de preto apareceu na terceira vez. Dessa vez, ele estava mais perto, parado bem no meio do que seria a futura estrada. No chão, ao lado do cavalo, havia 3 trouxas, as roupas dos desaparecidos. Vocês têm um dia para sair, ou vocês podem fazer um trato comigo, disse ele. O meu avô sentiu um frio na barriga. Ele logo pensou que aquele homem tivesse feito algum mal aos seus colegas que sumiram. Onde estão nossos companheiros? Gritou Chico. E que diabo de trato é esse? O homem então disse: se vocês saírem, eu dou muita riqueza para vocês, mas eu preciso de algo em troca. E o Chico então perguntou: como assim algo em troca? O que você quer? Se vocês me derem 1000 almas, eu libero vocês e vocês podem pegar o ouro que vocês quiserem. O homem de preto apontou para trás de si nas colinas. Os homens estão seguros por enquanto. Saiam hoje e encontrarão uma recompensa, um tesouro que seus netos agradecerão. E se não sairmos? Perguntou meu avô sem saber de onde tirou coragem. O homem com um olhar de fúria disse: então seus netos também perguntarão onde vocês foram parar. E mais uma vez ele partiu. Meu avô a princípio não entendeu essa história de tesouro, 1000 almas, não fazia sentido. Para eles, aquele homem era um fazendeiro doido, querendo perturbar e atrasar a obra. Os 5 homens que restaram se reuniram no alojamento para decidir o que fazer. 3 queriam ir embora imediatamente. Meu avô e mais um, o Dirceu, achavam que deviam procurar os companheiros desaparecidos. Não podemos abandonar eles, disse meu avô. E se estiverem machucados e precisando de ajuda? E se estivermos andando direto para uma armadilha? Retrucou Chico. A discussão se estendeu pela manhã toda. Ao final, decidiram que iriam procurar, mas se não achassem nada até o fim da tarde, pegariam suas coisas e voltariam para casa e chamariam a polícia. Não precisaram procurar muito. Eram umas 3 horas da tarde quando viram 3 figuras andando pela estrada que vinha das colinas. Mesmo à distância, dava para reconhecer os engenheiros e o Valdomiro. Correram ao encontro deles. O que viram os deixou em choque. Os 3 estavam irreconhecíveis, roupas rasgadas, rostos inchados, braços e pernas cobertos de arranhões e hematomas. Maurício tinha um corte profundo na testa que ainda sangrava. Antônio mal conseguia andar direito, apoiando-se no Valdomiro, que por sua vez tinha o braço esquerdo pendurado em um ângulo estranho. Minha nossa, o que aconteceu com vocês? Perguntou Bernardino. Maurício tentou falar, mas ele só gaguejava. Foi o Valdomiro quem conseguiu contar. Ele veio de noite. Vocês estavam dormindo. A gente estava dormindo também. Mas de repente ele estava lá dentro, disse o Valdomiro. Meu avô lembrou dos barulhos de casco que tinha ouvido lá fora. Lá dentro como? Do lado das nossas camas, aquele homem de preto, que só agora dava para ver ele direito com a luz do lampião. Valdomiro estremeceu. Os olhos dele eram como tochas acesas, e tinha 2 chifres pequenos, crescendo da testa. Antônio então continuou. Ele disse que éramos burros, que tinha dado 3 chances e que a gente não quis escutar, iríamos pagar caro por desafiá-lo. Disse que era o dono daquelas terras desde antes da chegada dos índios. E ali
Ele nos carregou. Como assim carregou? Meu avô perguntou. Maurício, que tinha ficado quieto até então, olhou para os companheiros com uma expressão que meu avô nunca esqueceu. Com uma mão só, ele pegou nós três, cada um em um braço e um nas costas, como se fôssemos crianças, e saiu correndo. Não deu tempo nem da gente gritar, nem da gente se mexer, não deu tempo nem de reagir. Ele corria mais rápido que o cavalo. Atravessou campos, saltou cercas, subiu morros, com a gente ali nas costas. A gente só conseguia ver o chão passando por debaixo dos pés dele. Era muito rápido. Aquilo era um demônio, não era um ser humano. Ele nos levou para uma gruta lá nas colinas, uma caverna que eu nunca vi antes. E olha que eu conheço essas terras desde pequeno. Lá dentro era escuro, mas os olhos dele iluminavam quase tudo com aquela luz vermelha. Ele disse que era coisa ruim, murmurou Antônio. Disse que essas terras eram sagradas, que tinham sido oferecidas e consagradas com sangue há muito tempo. Disse que a estrada ia profanar tudo. Depois ele nos ensinou a não desrespeitar quem é o mais velho e o mais forte, e começou a bater na gente. Era muito forte. Não dava tempo da gente se defender. Os três não quiseram dar mais detalhes sobre o que aconteceu na gruta, mas pelas marcas nos corpos deles, meu avô imaginou que não foi coisa boa. Quando amanheceu, ele foi embora, simplesmente sumiu. Saímos da gruta, andamos sem rumo até uma estrada, e foi aí que encontramos o seu Jacinto. Era um tratorista de uma fazenda vizinha. Ele nos achou e perguntou o que tinha acontecido, e então nos ofereceu ajuda e nos trouxe de volta. Naquela mesma tarde, todos fizeram suas trouxas e partiram. Não houve discussão e não houve votação. Simplesmente pegaram suas ferramentas, suas roupas e foram embora. O governo mandou outra turma 2 semanas depois. Meu avô soube disso porque um primo seu estava na segunda equipe. E conseguiram terminar a obra? Eu perguntei. Meu avô então disse: terminaram, sim, mas com muito custo. Como assim? 2 operários na segunda turma desapareceram. Nunca mais foram encontrados. E os engenheiros responsáveis, bem, eles terminaram a obra, mas quando um deles voltou para Porto Alegre, estava com os cabelos brancos, completamente brancos, e ele tinha apenas 25 anos. Thaís ficou em silêncio processando a história. O homem de preto falou de um tesouro, perguntou Thaís. Vocês conseguiram encontrar? O seu avô então respondeu. Olha, uns anos depois soubemos que tinham achado ouro naquela região, mas eu não sei se é verdade. Mas eu acho que alguns tesouros não valem a pena. Vindo daquele ser, que era o próprio coisa ruim, eu não duvido que esse ouro era amaldiçoado. Hoje a estrada existe. Thaís passa por ela sempre que ia visitar a mãe na cidade vizinha. Eu também já passei por lá. É uma estrada comum, bem pavimentada, com um fluxo constante de carros e caminhões. Eu nunca me esqueci dessa história do avô dela, e sempre que passo por aquele trecho, eu fico naquela. Eu me lembro dessa história. Bem, por isso eu decidi compartilhar aqui no canal. É uma história breve, mas eu espero que vocês gostem. Boa noite. Isso aconteceu lá pelos anos 80, quando eu ainda era rapaz e morava com meu pai na propriedade dele, bem no interior de Santa Catarina, já na divisa com o Rio Grande do Sul. Era um sítio grande com a casa bem no meio e muito pasto em volta. Naquela época, a vida era mais simples, mas também mais dura. Não tinha essas comodidades de hoje em dia. Meu pai, que Deus o tenha, era homem trabalhador. Criava umas 20 cabeças de gado, vacas boas, mestiças, que davam bastante leite. Todo dia, sem exceção, às 4 horas da manhã, nós acordávamos para ordenhar as vacas. Era uma rotina pesada, mas que sustentava a família. Minha mãe tinha morrido quando eu era pequeno, então éramos só nós dois mesmo. Depois da ordenha, a gente botava o leite em latões de alumínio e saía para vender nas propriedades vizinhas. Usava uma caminhonete amarela que meu pai tinha comprado usada. Era uma caminhonete velha, do ano 74, que às vezes dava muito problema.
O motor esquentava, o freio falhava, o carburador desregulava, mas era o que a gente tinha. Meu pai sempre dizia: Filho, cavalo dado não se olha os dentes. A rota do leite começava na nossa casa e percorria umas 10 fazendas em um raio de 15 quilômetros. Conhecíamos todo mundo. Às vezes íamos na fazenda Santa Rita, às vezes íamos no sítio da Dona Maria, ou às vezes passávamos perto ali da fazenda do Coronel Benedito, um pouco mais na frente. Eram gente boa, trabalhadora, que sempre nos tratou bem. O leite da nossa ordenha era conhecido na região pela qualidade. Mas naquela manhã de 1983 as coisas foram bem diferentes. Eu me lembro que meu pai estava prestes a fazer 47 anos. O frio estava de rachar naquela semana. Uma frente fria que tinha vindo do sul. De madrugada, chegava a uns 5 graus e a geada cobria tudo de branco. Como sempre, acordamos às 4 horas da manhã. Meu pai acendeu o lampião. A luz elétrica só chegou na nossa região uns 10 anos depois. E fomos para o curral. As vacas já estavam esperando. Era um ritual que a gente fazia há anos. Eu segurava a vaca e meu pai ordenhava. O meu pai tinha uma mão boa para tirar leite. Naquela manhã conseguimos uns 40 litros. Era uma boa ordenha. Carregamos os latões na caminhonete e nos preparamos para sair. Eu estava ansioso porque tinha combinado de passar na casa da Cássia, uma moça que eu estava paquerando depois de terminar as entregas. Ela morava com os pais em uma chácara perto da cidade, e eu tinha aquela esperança de um dia ela namorar comigo. Saímos da porteira às 5:30 da manhã. O céu ainda não estava claro, mas estava cheio de estrelas, mas sem sinal do sol ainda. A estrada de terra estava dura por causa do frio, o que era bom, não levantava poeira e nem atolava. Meu pai dirigia devagar, como sempre fazia com a caminhonete carregada. Não deu 2 quilômetros e escutamos aquele barulho que todo mundo que tem carro velho conhece. O pneu havia furado. Meu pai parou no acostamento e desceu para ver. Era o pneu traseiro direito, completamente murcho. Fomos olhar na caçamba e descobrimos o que já suspeitávamos. Não tinha estepe. O meu pai tinha tirado na semana anterior para consertar e esqueceu de pôr de volta. O macaco estava lá, as ferramentas também, mas sem um pneu reserva não adiantava fazer nada. As fazendas mais próximas ainda estavam longe, e naquele horário não passava ninguém por ali. A única opção era a borracharia do seu Frederico, que ficava na estrada velha que ligava a nossa região. Meu pai disse: vai ter que ser assim. Você leva esse pneu e vai andando até a borracharia. Eu fico aqui cuidando do leite. Após isso, ele tirou o pneu e me deu. A borracharia do Frederico ficava a uns 3,5 km dali, seguindo a estrada principal até uma bifurcação e depois pegando a estrada velha. Eu tirei o casaco, ia precisar, e fui empurrando o pneu. Pesava uns 15 quilos. Meu pai acenou e eu comecei a andar. A estrada estava deserta, como sempre ficava naquele horário. Só se escutava o barulho dos meus passos na terra e, de vez em quando, o canto de algum passarinho da madrugada. O frio era cortante, mas depois de uns 20 minutos, estava esquentando com esforço. Eu passei pela porteira da fazenda do seu Manuel. Estava fechada e a casa às escuras ainda. Depois, eu passei na entrada do sítio da Dona Lourdes. A lua estava quase cheia e iluminava bem a estrada. Dava para ver uns 50 metros à frente sem problema. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Mas também fazia um silêncio meio estranho, daqueles que deixa a gente meio alerta. Depois de uns 20 minutos caminhando, já estava começando a suar por baixo da roupa quando eu escutei um barulho atrás de mim. Era o som de cascos de cavalo na estrada, um trote calmo, parecia não ter pressa. Não achei nada demais por ali. Sempre tinha gente andando a cavalo, principalmente de madrugada. Trabalhador rural que morava longe e ia para o serviço, vaqueiro fazendo ronda no gado, gente indo pescar no rio, era normal.
Eu continuei andando, mudando o pneu de braço de vez em quando para descansar e empurrar. O cavalo continuava atrás de mim, sempre no mesmo ritmo. Pensei que ia me ultrapassar logo. Cavalo anda mais rápido que a gente a pé, mas ele não ultrapassava. Ele ficava sempre na mesma distância. Isso começou a me intrigar. Normalmente, quando alguém te encontra na estrada, ou para conversar ou passa direto. Ninguém fica seguindo no mesmo passo, principalmente de madrugada. Eu comecei a ficar meio desconfortável com a situação. Quando cheguei na bifurcação, onde a estrada principal encontrava com a estrada velha, resolvi me virar para ver quem era. O que vi me deixou ainda mais intrigado. Era um homem montado em um cavalo escuro, quase preto. Usava um chapéu de aba longa e uma roupa que parecia meio antiga, totalmente preta, tipo aquelas que meu avô usava quando era moço. Eu não conseguia ver o rosto dele porque o chapéu tapava um pouco, mas dava para perceber que era um homem grande, de ombros largos. Bom dia, eu disse mais por educação do que por vontade. Bom dia, rapaz, ele respondeu. Onde você vai com esse pneu? Eu expliquei a situação, o pneu furado, a falta de estepe, essas coisas. Ele balançou a cabeça como quem entendia a situação. A vida de vocês é dura, né? Ele começou a comentar. Acordar de madrugada, trabalhar no frio e carregar um pneu na estrada. Eu virei para continuar andando e ele continuou me acompanhando. Peguei a estrada velha em direção à borracharia. Era um caminho mais estreito, com árvores dos dois lados, principalmente eucalipto que o pessoal tinha plantado nos anos 70. A lua ainda iluminava bem, mas ali no meio das árvores ficava mais escuro. Você é filho do Francisco, né? Ele perguntou depois de uns minutos. Eu confirmei que sim. Todo mundo na região conhecia meu pai. Eu conheço seu pai há muito tempo, ele disse. Homem de bem, mas a vida não tem sido fácil para ele. Era verdade. Desde que a minha mãe morreu, as coisas ficaram mais apertadas. Meu pai fazia o que podia, mas criar gado sozinho não era fácil. Às vezes faltava dinheiro para o sal, para as vacinas, para a manutenção das cercas. A gente se virava como dava. Falei que queria continuar ajudando meu pai, talvez aumentar o gado, quem sabe um dia, e comprar uma fazenda vizinha, que estava à venda. Um sonho simples de um garoto da roça. Andamos mais uns 15 minutos em silêncio. Eu começava a me cansar do peso do pneu e do frio que estava fazendo. Já devia ser umas 6 horas da manhã, mas o sol ainda não dava sinal. Naquela época do ano, amanhecia à tarde. Foi aí que o homem falou uma coisa que mudou toda a conversa. Rapaz, você quer ficar rico? Eu parei de andar e olhei para ele. Que pergunta estranha era aquela, do nada. Como assim ficar rico? Eu perguntei. Rico com dinheiro, muito dinheiro, mais do que você possa imaginar. Eu achei graça e respondi que todo mundo queria ficar rico, mas que isso não era para qualquer um. E se eu te dissesse que eu posso te deixar muito rico agora mesmo? Aquele cara falou para mim. O tom da voz dele tinha mudado. Ficou mais sério e mais intenso. Parei de andar de novo e me virei para ele completamente. Como é que você vai me deixar rico? Eu perguntei mais por curiosidade do que por interesse. Eu tenho poder que você nem imagina. Ele disse se aproximando um pouco mais. Eu posso te dar dinheiro suficiente para comprar toda essa região, as fazendas, gado, tudo o que você quiser. A sua família nunca mais vai passar necessidade. Pouco a pouco, eu conseguia ver melhor o rosto daquele homem. O que eu vi me deixou um pouco intrigado. Não era por causa do tempo. A sua afeição não era bem de um homem. Era algo que não pertencia a esse mundo. Eu perguntei em troca de que ele me deixaria rico, já desconfiado. Eu quero a sua alma, ele disse sem rodeios, e a do seu pai também. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Aquilo não era a conversa normal, e não era a gente normal também. A minha avó sempre contava histórias sobre o capiroto, o coisa ruim que aparecia para os homens, oferecendo riqueza em troca da alma. Eu sempre achei que fossem só histórias para assustar crianças. Não, senhor, eu respondi tentando manter a voz. Não quero não. Que conversa sem futuro é essa?
O sorriso dele ficou maior e mais assustador. Pense bem, rapaz. Dinheiro suficiente para comprar terras, gado de primeira, uma casa boa para o seu pai. Nunca mais vai precisar acordar de madrugada. Nunca mais vai carregar pneu furado na estrada. A sua namorada, a Cássia, ela vai ficar impressionada com um homem rico. Naquele momento, eu levei um susto. Como é que ele sabia da Cássia? Eu não tinha falado para ele nada, em nenhum momento. Já disse que não quero, eu repeti com a voz mais firme. A voz dele mudou completamente. Ficou grossa, irritada, como um animal rugindo. Você não sabe que está recusando. Ouro e joias. Poder suficiente para mandar nessa região toda. Eu não quero, eu gritei para ele. A minha alma não está vendo. Ele riu, e foi um riso debochado. Naquele momento, ele deu uma risada que os cavalos que estavam pastando ali nas redondezas relincharam de medo. Foi aí que eu percebi que alguma coisa estranha estava acontecendo. O homem e o cavalo estavam começando a ficar transparentes. Dava para ver, através dele, as árvores do outro lado da estrada, como se estivessem sendo apagados devagar. Aceite a minha oferta ou você vai se arrepender pelo resto da vida. Ele disse pela última vez. Não, eu gritei. Em nome de Jesus, eu não quero. Vá embora. Quando eu falei o nome de Jesus, ele fez uma careta horrível como se estivesse sentindo dor. O cavalo empinou e relinchou, um som que não parecia de cavalo. Era algo mais agudo e pior. Você vai se arrepender, rapaz, ele disse. Agora quase invisível. Vai passar necessidade, vai ver seu pai adoecer, vai perder a sua namorada para um homem com dinheiro. E quando tudo isso acontecer, vai se lembrar da minha oferta, vai me chamar e vai implorar para eu voltar. Eu vou voltar e você vai aceitar porque não vai ter outra escolha. O vento parou de soprar. Até os eucaliptos pararam de balançar. Por um momento, parecia que o mundo inteiro tinha parado. Quando você aceitar, não vai ser só a sua alma que eu vou levar. Vai ser de toda a sua família. De todo mundo que você ama. E depois que ele falou isso, ele sumiu, do nada. Simplesmente, ele desapareceu e eu não vi ele em lugar nenhum. Eu fiquei sozinho naquela estrada segurando o pneu, com o coração batendo forte como um tambor. Eu comecei a rezar o Pai Nosso naquele momento. Resolvi continuar andando para a borracharia. O que mais eu poderia fazer? O resto do caminho foi o mais longo da minha vida. A borracharia do Frederico ficava em uma casinha simples de madeira, com uma varanda na frente onde ele deixava os pneus para secar. Quando cheguei lá, ainda estava tudo fechado. Eu bati na porta e escutei o Frederico resmungando lá dentro, reclamando de ter acordado cedo. Eu disse que era eu, o filho do seu Francisco, e precisava consertar um pneu. Ele abriu a porta e com uma cara de sono. Eu expliquei sobre o pneu furado, sobre não ter estepe. Ele conhecia a situação da nossa família. Nesse momento, ele pediu para eu entrar enquanto ele consertava o pneu, e sua mulher fez um café. A mulher do Frederico era uma senhora boa e que sempre nos tratou bem. Bem, já com o pneu consertado, o caminho de volta foi diferente. Já estava clareando o dia e os primeiros raios de sol começavam a aparecer. Passaram os 2 caminhões e uns carros por ali, e um homem de bicicleta. A estrada não estava mais deserta como antes, e isso me deixou tranquilo. Quando cheguei onde meu pai estava, ele estava me esperando, junto com seu Manuel, que tinha parado para ver se podia ajudar. Os dois estavam tomando café em uma garrafa térmica que o Manuel trouxe. Bem, depois que colocamos o pneu, fizemos as entregas normalmente naquele dia. O pessoal recebeu o leite como sempre. Pagaram certinho. Tudo voltou ao normal, mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem e as palavras que ele me disse. Passou uma semana, 2 e depois um mês. A vida continuou igual. Mas aí depois, as coisas começaram a complicar. Primeiro foi a seca. Veio um período sem chuva que durou 3 meses. O pasto secou, a lagoa diminuiu, as vacas começaram a dar menos leite. Tivemos que comprar ração, coisa que nunca precisamos fazer. O dinheiro começou a apertar. Depois, uma das vacas
Uma das melhores acabou morrendo. Apareceu morta no pasto sem explicação. O veterinário disse que poderia ter sido uma picada de cobra. A caminhonete começou a dar mais problemas ainda. O motor fundiu. Tivemos que gastar uma fortuna para consertar. Mal acabamos de pagar, a bomba de água quebrou. Era uma coisa atrás da outra. E a Cássia começou a namorar o filho do dono da loja de material de construção na cidade. Um rapaz com dinheiro, que tinha carro novo e que podia dar para ela o que eu não podia. Cada vez que alguma coisa ruim acontecia, eu lembrava das palavras do homem na estrada. Você vai se arrepender. Meu pai começou a emagrecer, a ficar doente das preocupações. Passou a ter problema de pressão e dor no peito. Uma noite, ele teve que ir para o hospital. Acharam que tinha sido um infarto, mas foi só um susto. Mesmo assim, aquilo me assombrou. Sabe o que é pior? Às vezes, quando a situação apertava muito, quando o dinheiro não dava para o mês, quando eu via meu pai sofrendo daquele jeito, eu pensava no homem da estrada, pensava na oferta dele, chegava a dar uns passos em direção àquela estrada, na madrugada, meio esperando encontrá-lo de novo. Mas sempre me segurava. A minha avó tinha me ensinado desde pequeno. Meu filho, quando coisa ruim oferece alguma coisa, o preço sempre é muito alto. E quando ele te dá uma coisa com uma mão, ele tira com a outra. A alma da gente não tem preço. Isso foi há mais de 40 anos. Hoje eu sou um pouco mais velho do que quando meu pai era naquela época. Eu consegui sair daquela vida dura através do trabalho honesto. Não ficamos ricos, mas também não passamos mais necessidades. Entreguei a minha vida a Deus e tive fé nele. Meu pai morreu de velhice aos 85 anos. Por isso que eu sempre digo para os meus filhos e netos: cuidado com as ofertas fáceis demais. Quando alguém promete dar tudo sem pedir nada em troca, desconfie, porque o preço sempre existe e às vezes é maior do que você pode pagar. Eu tenho certeza de que não foi gente comum que eu encontrei naquela estrada. Foi o próprio Coisa Ruim. Ele continua por aí procurando gente desesperada para fazer negócio. Que Deus me livre de encontrar ele de novo. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu era menino, lá no interior do Mato Grosso do Sul. Meus pais me deixavam passar as férias no sítio dos meus avós, um lugar que ficava no meio do nada, cercado de mata fechada e silêncio que só quem viveu no campo conhece. O sítio era grande, com a casa principal onde meus avós moravam e mais duas casas menores ao redor, espalhadas pelo terreiro. Uma delas ficava a uns 100 metros de distância, do outro lado do caminho de terra batido que meu avô havia feito anos atrás. Era nessa casa que eu gostava de dormir. Não sei bem porquê, preferia ficar lá sozinho durante a noite. Talvez fosse a sensação de liberdade e ser independente aos meus 10 anos. Meus avós não se importavam, era costume antigo na família. Diziam que fazia bem para o menino aprender a se virar sozinho. A casa tinha apenas um quarto, uma salinha pequena e uma cozinha que eu nunca usei. O colchão era duro, mas eu dormia bem. Naquela noite específica, meu tio Felipe tinha chegado do trabalho na cidade. Já era quase 10 horas. Ele sempre parava para conversar comigo antes de ir para a casa dele, que ficava do outro lado da propriedade. Ficamos ali na frente da casinha, ele fumando seu cigarro e me contando sobre o dia dele no trabalho. Você não tem medo de dormir aqui sozinho, moleque? Ele me perguntou. Não, tio, eu já me acostumei. Ele riu e continuou conversando. Então tá bom, mas qualquer coisa é só gritar que alguém te escuta. 10 minutos depois, ele entrou no carro e eu vi as luzes da caminhonete dele sumindo pela estrada. Tranquei a porta, escovei os dentes na bacia que a minha avó tinha deixado sempre com água limpa e me preparei para dormir. Estava quase pegando no sono quando eu ouvi uns barulhos. Era batidas na porta, suaves, mas insistentes. Pensei que fosse meu tio, talvez tivesse esquecido algo ou quisesse me dizer mais alguma coisa. Mas uma voz lá no fundo me sussurrava que não fazia sentido. Ele tinha acabado de sair. Tio? Eu chamei ele,
mas não houve resposta. As batidas continuaram, sempre no mesmo ritmo, como se alguém estivesse testando a porta, vendo se eu abriria ou não. O medo começou a subir pela minha espinha. Então eu deitei na cama, puxei o lençol até o queixo e esperei. Foi quando eu vi, no canto do quarto próximo ao guarda-roupa, que minha avó usava para guardar roupas de cama, havia umas figuras, talvez 2 ou 3. Era difícil ter certeza porque elas apareciam se mover e se misturar com as sombras, mas eu vi seus rostos. Deus que me perdoe, mas seus rostos eram uma coisa que nenhuma criança deveria ver. Eram deformados, retorcidos, como se alguém tivesse pegado um rosto humano e amassado como papel. Os olhos eram buracos escuros, e eles me olhavam e faziam caretas para mim. Eu comecei a rezar e eu estava paralisado de medo na cama. As figuras se agitaram quando eu comecei a orar, como se a minha oração as incomodasse. Eu continuei rezando mais alto e mais forte. Eu fechei os olhos com força e quando os abri novamente, elas tinham sumido. Mas o alívio durou pouco. Agora eu precisava sair dali. Eu precisava chegar até a casa dos meus avós, onde havia luz, pessoas e proteção. Mas quando me aproximei da janela para espiar lá fora, a minha alma gelou. Bem em frente à porta da casa, parado no meio do terreiro, havia algo que não pertencia a esse mundo, uma criatura sobrenatural. Era um ser do tamanho de um homem, mas não era humano. A cabeça era de porco, uma cabeça grotesca, preta como carvão, com olhos que brilhavam vermelho na escuridão. Ele não se movia, apenas ficava lá me esperando, como se soubesse que eu teria que sair. Eu voltei para a cama com as pernas tremendo. Rezei mais alto. Rezei até minha voz ficar rouca. Ave Maria, cheia de graça, e por aí vai. Eu repeti as orações que a minha mãe havia me ensinado no catecismo, que a minha mãe também sussurrava quando eu tinha pesadelos. Não sei quanto tempo passou. Quando juntei coragem para olhar pela janela novamente, o ser havia desaparecido. Era agora ou nunca. Eu abri a porta devagar, tentando me encher de coragem para chegar na casa dos meus avós. O terreiro estava silencioso, apenas o barulho dos grilos e do vento nas árvores. Eu respirei fundo e comecei a andar. Aqueles 100 metros até a casa dos meus avós pareceram 100 quilômetros. A cada passo eu sentia que alguma coisa me observava das sombras. O luar iluminava fracamente o caminho de terra, criando sombras. Eu estava quase chegando quando vi outra coisa grotesca. Ao longe, eu vi uma menina, não muito mais velha que eu, parada do lado esquerdo do caminho. Ela usava um vestido branco. Não era muito limpo, mas o seu rosto era uma coisa horrível. Seu rosto era uma massa de carne em decomposição. Ela tinha uma cara demoníaca e até hoje eu não me esqueço daquela cena. E ela me olhava. Apenas me olhava com aquele sorriso terrível. Eu não corri. Algo me dizia que se eu corresse seria pior. Continuei andando, rezando baixinho, me forçando a não olhar para ela novamente. Senti quando ela começou a me seguir. Não ouvi passos, mas senti a sua presença fria nas minhas costas. Quando finalmente cheguei à varanda da casa dos meus avós, eu quase derrubei a porta. A luz da sala, por sorte, ainda estava acesa. Eu bati na porta com desespero. Vó, abre aqui, minha avó. Meu avô apareceu em segundos, como se estivesse esperando. Minha avó estava logo atrás dele com uma expressão de que já sabia que alguma coisa aconteceu. O que aconteceu, menino? O meu avô me perguntou, me puxando para dentro. Eu contei tudo, sobre as figuras no quarto, o ser com cabeça de porco e a menina vestida de branco. Eu estava tremendo e mal conseguia falar. Eu estava muito nervoso e também esperava que eles me explicassem o que era aquilo que eu vi. Mas isso não aconteceu. Meus avós ficaram com uma expressão preocupada que eu nunca tinha visto antes. Não era surpresa, era um cansaço velho e profundo. Minha avó suspirou e balançou a cabeça. Esse demônio aqui de novo? Foi só isso que ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se já tivessem passado por isso antes. Naquela noite,
Eu dormi na sala, em um colchão no chão da sala, mas era bem aconchegante. Eles não me explicaram nada e não me contaram histórias sobre o que eu tinha visto. Apenas me deram um cobertor limpo e disseram que eu ficaria tranquilo ali. Na manhã seguinte, eu vi a minha avó com uma garrafa de água na mão. Ela andava circulando o terreiro e aspergindo água em algumas partes e rezava ao mesmo tempo. Eu deduzi que ela estava usando água benta para benzer o sítio. Desde então, eu nunca mais dormi sozinho naquela casa. Anos depois, quando cresci e voltei ao sítio como adulto, perguntei para minha avó sobre aquela noite. Ela estava bem velhinha e ela me disse: tinha uma família que morava aqui antes, muito antes do seu avô comprar essa terra. Coisas ruins aconteceram aqui. De vez em quando, apareciam umas nervosias por essas bandas. E por que vocês nunca me contaram isso? Eu perguntei. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e cheio de uma sabedoria que só quem viveu muito tempo tem. Porque o padre tinha benzido o nosso sítio muitos anos antes. Por isso pensamos que aquelas coisas malignas não voltariam mais. O sítio ainda existe, passado agora para os meus primos. A casinha onde eu dormia foi derrubada alguns anos depois. Dizem que a madeira estava podre e que não valia a pena reformar. Eu ainda visito aquele sítio de vez em quando, mas eu nunca mais dormi lá. Boa noite. Olá a todos do canal. Pode me chamar de Sebastiana. Eu sou goiana e tive uma experiência há uns 8 anos atrás. Na época, eu trabalhava como doméstica na casa de uma família rica aqui na cidade, os Medeiros. A dona da casa se chamava Doralice e o marido era o Valdomiro. Eles tinham 2 filhos já adultos, mas que não moravam mais com eles. Visitava de vez em quando. A casa era grande, tinha 2 andares, piscina, jardim enorme. Eu trabalhava lá de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. Era um bom emprego, eles me tratavam bem e pagavam direitinho. O Valdomiro viajava muito a trabalho, ficava semanas fora. Ele inclusive era muito amigo de políticos e estava sempre viajando com esses caras, ainda mais em época de eleição. A Doralice ficava sozinha na casa grande, e ela sempre me pedia para ficar até mais tarde quando ele não estava. Ou às vezes, ela pedia para a filha dela fazer isso quando possível. Mas quando não dava, eu tinha que ficar. Dizia que tinha medo de ficar sozinha, principalmente depois que começaram os assaltos no bairro. Foi numa dessas vezes que aconteceu isso que vou contar. O Valdomiro tinha viajado para São Paulo. Era época de eleição. Ia ficar umas 2 semanas fora. A Doralice me pediu para dormir lá em casa na primeira semana e disse que pagaria um extra. Como eu precisava do dinheiro, eu aceitei. Na primeira noite tudo foi normal. Dormi no quartinho de empregada que tinha lá nos fundos da casa. Na segunda noite foi que começaram a acontecer os eventos sobrenaturais. Eu tinha terminado de jantar e estava assistindo televisão na sala quando escutei um barulho vindo do andar de cima. Parecia alguém chorando. Achei estranho porque a Doralice tinha subido para dormir fazia mais de 1 hora. Eu subi para ver se ela estava precisando de alguma coisa. Bati na porta do quarto dela e perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, que já estava deitada e não tinha cara de que estava chorando. Perguntei se ela tinha ouvido alguma coisa no quarto. Ela disse que não. Eu achei esquisito, mas desci e voltei para a televisão. Uns 20 minutos depois, o barulho aconteceu de novo, mas dessa vez era forte, como também se alguém estivesse arrastando algum móvel lá em cima. Eu subi de novo e bati na porta da Doralice. Dessa vez, ela demorou para responder. Quando abriu a porta, ela estava com uma cara de sono e meio irritada. Disse que não tinha mexido em nada, que eu devia estar escutando coisas. Eu pedi desculpas e desci. Mas o barulho continuou acontecendo durante a noite. Às vezes era alto, de um móvel se arrastando. Às vezes parecia passos caminhando de um lado para o outro no corredor. Na terceira noite, os barulhos começaram mais cedo. Eu ainda estava lavando as louças da janta quando escutei. Dessa vez tinha vozes vindo lá de cima.
vozes abafadas como se várias pessoas estivessem conversando lá em cima. Eu chamei a Doralice, que estava na sala vendo novela. Ela veio até a cozinha e ficou escutando junto comigo. Quando ouviu as vozes, ela ficou branca. Vi que ela estava tremendo. Perguntei se ela sabia o que era aquilo. Ela ficou uns segundos em silêncio e depois disse que a casa tinha sido construída em um terreno onde antigamente funcionava um orfanato. O orfanato tinha sido fechado nos anos 50, depois que aconteceu uma tragédia lá. Segundo ela, tinham morrido 5 crianças em uma noite, todas no mesmo quarto. Ninguém nunca soube direito o que aconteceu. Umas pessoas disseram que foi envenenamento. Diziam que fazia parte de um pacto macabro do dono do orfanato. A Doralice disse que quando eles compraram o terreno e construíram a casa, o corretor tinha contado essa história, mas eles não acreditaram muito, acharam que era lenda urbana e viram que um preço estava muito bom. Só depois que mudaram para a casa, começaram a acontecer coisas estranhas, principalmente no quarto que ficava bem em cima da cozinha, que era onde tinha sido supostamente o dormitório das crianças do orfanato. Ela contou que nos primeiros anos escutavam vozes de criança chamando durante a madrugada e pensava que era na casa dos vizinhos. Às vezes via vultos pequenos correndo pelos corredores. Uma vez, o filho mais novo deles, que tinha uns 5 anos na época, disse que tinha visto crianças brincando no quarto dele. Com o tempo, as aparições foram diminuindo. Eles se acostumaram e pensaram que tinha parado. Mas a Doralice disse que sempre que Valdomiro viajava e ela ficava sozinha, as coisas voltavam a acontecer. Nessa hora, os barulhos lá em cima ficaram mais fortes. Agora dava para ouvir claramente que eram vozes de crianças. A Doralice propôs que nós duas subíssemos juntas para ver o que era. Eu estava com medo, mas eu também estava curiosa. Subimos devagar e ela veio atrás de mim. O barulho vinha do quarto que ficava no final do corredor, um quarto que era para hóspedes, quando os filhos a visitavam. A Doralice abriu a porta devagar. O quarto estava escuro. Só tinha móveis e a cama. Ela acendeu a luz e entramos. Não tinha nada de diferente, mas quando íamos sair, escutamos uma voz bem baixinha de criança que disse alguma coisa que eu não entendi. Nós viramos para ver de onde vinha a voz, mas não vimos ninguém. Descemos correndo para o andar de baixo. Naquela noite, a gente estava com tanto medo que nós dormimos ali na sala. Com o tempo, eu fui me acostumando com aquilo. Quando os meus patrões saíam e eu ficava sozinha, eu escutava vozes de criança sussurrando lá em cima. Eu não tinha coragem de subir. Quando eu tinha que subir para limpar os quartos e banheiros, eu colocava um louvor no meu celular, limpava tudo e fazia de tudo para não ter que subir de novo lá. Eu continuei trabalhando na casa da Doralice por mais uns 3 anos, quando ela e o Valdomiro se mudaram para um apartamento menor. Nunca mais aconteceu nada de estranho, e eles me pediram para continuar trabalhando para eles. Bem, eu espero que vocês possam gostar do meu relato. Tenham uma ótima noite. Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Me diz aí de qual cidade você está me acompanhando. Me diz aí algum relato sobrenatural que você conhece na sua família ou no seu bairro. Se você acredita nessas histórias, lembrando que esses relatos são enviados pelos inscritos. O intuito do canal não é fazer que você acredite ou não nas histórias. Você decide acreditar ou não em tais eventos. O objetivo desse vídeo é para o entretenimento. Dito tudo isso, vamos continuar com os relatos. Olá, Bruno. O meu nome é Aparecido. Eu sou de Piracanjuba, no interior de Goiás. Eu trabalhava em uma fazenda do Zeferino Alves. Eu era caseiro da propriedade, cuidava do gado, das plantações, essas coisas. Morava em uma casa pequena dentro da fazenda mesmo, junto com a minha mulher, a Divina, e meu filho Wellerson, que tinha 7 anos na época. Esse acontecimento sobrenatural
ocorreu em 2003. A fazenda era grande, tinha muitas cabeças de gado espalhadas pelos pastos. O Zeferino morava na cidade, só aparecia de vez em quando para ver como estavam as coisas. Era eu quem tomava conta de tudo. Naquele tempo, entre outubro e novembro, começaram a acontecer umas coisas estranhas com o gado. De manhã cedo, quando eu ia sair para fazer a contagem, eu sempre dava falta de algum boi. No começo pensei que fosse roubo mesmo. Ladrão de gado é comum por aqui, mas depois de uns dias comecei a achar estranho. Eu comecei a achar os bichos, só que eles não estavam roubados. Eu achava eles mortos, estraçalhados. Parecia que alguma coisa muito forte tinha atacado eles. Tinha marcas de dente e de garra, sei lá. Eu falei para o Zeferino pelo telefone. Ele ficou preocupado. Na conversa que a gente teve, pensamos que fosse ataque de animal selvagem também. Então ele me mandou comprar veneno para colocar em uma carcaça e envenenar o bicho que estava fazendo aquilo. Eu até fiz isso, pensando que ia resolver o problema. As mortes continuaram mesmo assim. Em 15 dias, eu perdi 8 cabeças de gado. Sempre do mesmo jeito. Sempre de noite. E eu não escutava nada. Durante o dia não acontecia nada. Era só escurecer que o bicho aparecia. Eu já estava indignado. Isso poderia custar o meu emprego. Teve uma noite que eu resolvi ficar acordado a noite inteira para tentar ver o que estava matando os gados. Peguei a espingarda calibre 12 do Zeferino, carreguei ela bem carregada com chumbo grosso e fui para o pasto onde tinha acontecido o último ataque. Eu falei para a divina que ia passar a noite no campo, que ela trancasse bem a casa e não abrisse para ninguém. Ela ficou preocupada, disse que era perigoso, mas eu estava decidido. Não podia deixar aquilo acontecer. Cheguei no pasto umas 9 horas da noite. Era lua nova. Estava bem escuro. Escolhi uma árvore grande, um pé de pequi, e subi nela. De lá de cima eu conseguia ver boa parte do pasto onde o gado ficava. Tinha uns 50 bois pastando por ali. Eu fiquei quieto esperando. Passava das 10 horas, 10h30 e nada acontecia. O gado a princípio estava calmo. Alguns deitados, outros pastando. Foi quando bateu a meia-noite que as coisas mudaram. Os bois começaram a ficar inquietos. Levantaram as cabeças, olhando para o mesmo lado, em direção a um arroio que passava no fundo do pasto. Eu também olhei, mas não via nada. Estava escuro demais. Daí começaram os mugidos de medo. Os bois se juntaram, ficaram todos grudados uns nos outros, como fazem quando sentem perigo. Eu segurei firme na espingarda e prestei mais atenção. Foi quando eu escutei um barulho vindo do fundo da mata. Parecia alguém andando na água. Só que os passos eram pesados demais para ser de uma pessoa. Pensei que fosse um outro boi que estava desgarrado por ali. Eu olhei bem na direção do som e só consegui ver uma sombra se mexendo perto da água. Era grande, bem grande, quase do tamanho de um bezerro. A criatura saiu da água e começou a se aproximar do gado. Quando chegou mais perto, eu consegui ver melhor. Eu nunca vou esquecer aquilo. Era um bicho imenso, peludo, com umas patas enormes e olhos de fogo. Os bois começaram a correr, mas aquele bicho foi atrás de um que ficou meio separado do grupo. Correu de um jeito que não parecia natural. Era muito rápido e pulou em cima do animal. O boi nem teve chance. Em poucos segundos, aquela coisa tinha quebrado o pescoço dele. Eu tentei mirar para atirar, mas o bicho não se aquietava, e ele ficou em um ângulo muito fechado para mim atirar. Eu estava tremendo tanto que quase caí da árvore. Eu balançava demais na árvore. Eu tinha medo de errar o tiro também e fazer aquilo vir atrás de mim. O bicho começou a comer o boi ali mesmo. Fazia um barulho horrível, de ossos se quebrando e carne sendo rasgada. Depois de uns 20 minutos comendo, a criatura olhou para o lado da árvore onde eu estava e viu os olhos dele. Eram vermelhos como brasa. Deu para ver que não era um animal comum. Eu mal respirava, com medo de fazer barulho. A criatura deu alguns passos na minha direção, mas então parou.
Talvez porque estava alto demais na árvore. Talvez também porque estava satisfeita com o boi que tinha matado. Não sei. De repente ela virou e foi embora do mesmo jeito que tinha chegado, em direção ao arroio. Vi ela entrando na água e desaparecendo mata adentro. O barulho dos passos foi sumindo até ficar tudo silencioso de novo. Esperei mais 1 hora na árvore sem coragem de descer. Quando finalmente desci, eu corri direto para casa, nem parei para ver o boi morto, deixei para a manhã seguinte. Cheguei em casa umas 2h30 da manhã. A divina acordou quando bati na porta. De manhã, voltei para o pasto com o Ellerson. O menino queria ir junto. Disse que queria ver o boi morto. Quando chegamos lá, o animal estava do mesmo jeito que eu tinha visto na noite anterior. Todo estraçalhado, com as marcas de dentes enormes. O Ellerson ficou impressionado com o que viu. Ele perguntou que bicho tinha feito aquilo, mas eu não sabia responder. Na verdade, eu preferi não falar para ele. Contei para o patrão o que tinha visto. Ele ficou relutante com meu relato, mas ele viu que eu estava assustado e não hesitou. Mesmo assim, ele veio na fazenda no outro dia. Ele olhou o boi morto e disse que era de fato algo sobrenatural. Zeferino ficou preocupado. Falou que se continuasse perdendo o gado daquele jeito, ia ter que vender a fazenda. Me pediu para continuar vigiando, mas dessa vez com mais gente. Ele chamou 2 peões da cidade para me ajudar. Um era chamado Erlândio e o outro era o Dinarte. Erlândio tinha uns 50 anos. Já tinha trabalhado em várias fazendas. Dinarte era mais novo, mas era um cabra corajoso também. Os 2 vieram com espingardas também, e nós 3 nos revezamos para vigiar o gado durante a noite. Passaram 3 dias sem acontecer nada. O bicho parecia que tinha sumido. Erlândio disse que talvez ele tivesse ido embora procurar outro lugar para caçar. Dinarte achou que eu tinha inventado tudo e que não existia bicho nenhum. A gente até discutiu feio, quase saiu na porrada. Mas no dia seguinte o bicho voltou. Dessa vez foi diferente. Eu estava de plantão com o Dinarte, cada um em um lado do pasto. Eram umas 11 horas da noite quando escutamos o gado ficando agitado. Eu chamei o Dinarte pelo radinho que a gente usava e fomos os 2 para o meio do pasto, onde os bois estavam se juntando. Ficamos encostados em uma cerca de arame esperando. Não demorou muito e escutamos o barulho vindo do arroio de novo. Passos pesados na água. Dinarte ficou meio nervoso. Perguntou se era mesmo aquele bicho que eu tinha visto. Eu falei que era, e que era bom a gente ficar preparado. A criatura apareceu na beira do pasto. Era como um cachorro que trotava como um cavalo. O pelo era escuro e os olhos brilhavam vermelho também. O Dinarte viu o bicho e ficou branco. Ele mal estava acreditando. Na hora que viu, ele se benzeu. A criatura começou a se aproximar do gado do mesmo jeito da outra vez. Dessa vez, eu estava decidido a atirar. Eu falei para o Dinarte: quando eu der o tiro, você atira também. Mira no peito. Eu mirei na criatura e atirei. O tiro pegou nela de raspão. Dinarte atirou logo depois, mas errou. O bicho se virou para nossa direção e vi que estava furioso. Os olhos ficaram ainda mais vermelhos e ela veio correndo na nossa direção. Eu nunca corri tanto na minha vida. Peguei o Dinarte pela camisa e gritei: corre pro caminhão, vai, 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 vai. Corremos uns 200 metros até onde estava o caminhão que usávamos na fazenda. Subimos na carroceria e ficamos lá em cima com as espingardas apontadas. A criatura parou a uns 50 metros do caminhão, rosnou mais um pouco, mas depois foi embora. O Dinarte estava tremendo. Disse que nunca mais voltava para vigiar, que aquilo não era bicho normal, era coisa do demônio. No dia seguinte ele foi embora da fazenda e nunca mais voltou. Erlândio, quando soube do que tinha acontecido, também decidiu que não queria mais trabalhar ali. Falou que tinha família para cuidar, que ele não ia se arriscar por causa de uns gados. Eu fiquei sozinho de novo para cuidar da fazenda. Zeferino estava pensando em vender mesmo, mas antes disso, resolveu chamar um pessoal da cidade para caçar o bicho.
Vieram 4 homens com cães e espingardas. Disseram que iam acabar com aquilo. Passaram 2 dias procurando pela fazenda toda, mas não acharam nada. Os cães até farejavam as pegadas perto do arroio, mas quando chegavam em um certo ponto, eles empacavam, não queriam mais avançar. Ficavam com o rabo entre as pernas, ganindo de medo. Um dos caçadores, que era o mais velho, disse que já tinha visto isso acontecer. Falou que quando o cachorro não quer seguir uma pista, é porque tem alguma coisa sobrenatural no meio. Disse que achava que não era animal comum que estava matando gado. Depois que os caçadores foram embora sem achar nada, as mortes pararam. Passou 1 semana, 2 e nada aconteceu. O bicho tinha sumido. Zeferino achou que os caçadores tinham assustado a criatura, que ela tinha ido embora de vez. Eu não tinha tanta certeza, mas pelo menos eu consegui voltar a dormir em paz. Passou o resto do ano sem acontecer nada. Zeferino desistiu de vender a fazenda, e eu continuei trabalhando lá, cuidando do gado. Divina e Wellerson ficaram mais tranquilos também. Mas no ano seguinte, de novo, as mortes voltaram. Dessa vez foi pior. Em 5 dias, perdi 7 cabeças de gado, todas mortas do mesmo jeito, todas com as mesmas marcas de dente e garra. Foi quando resolvi sair da fazenda. Eu falei para o Zeferino que não queria mais trabalhar ali, que ele arrumasse um outro caseiro. Ele entendeu. Ele até se ofereceu para me ajudar a procurar um outro emprego. Hoje, eu moro aqui na cidade mesmo e trabalho em uma construtora. A Divina é dona de casa e o Wellerson estuda em uma boa escola. Estamos bem melhor assim. Tem gente que diz que eu estou maluco, que eu inventei tudo. Mas os caçadores também viram aquela coisa. Sei lá o que era aquilo, mas cachorro eu afirmo que não foi. Boa noite.